Mas afinal de contas, a PLV é moda? Se você está aqui é porque já deve ter ouvido isso daí, né? Estou aqui para te ajudar a descobrir de maneira mais rápida se o seu filho tem a PLV ou não, baseado no método MODA, Mães Orientadas ao Diagnóstico Assertivo. Pois é, você não está louca. Você não está caçando doença no seu filho. Você convive com ele 24 horas, você sabe quais são os sintomas que ele tem, você sabe o que está acontecendo com o seu filho. A grande questão é que muitas vezes só você vê. Estou aqui para te ajudar a entender como que funciona esse diagnóstico e também a fazer os médicos acreditarem em você. Para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para todas as mães que suspeitam que o seu filho possa ter alergia à proteína do leite de vaca. É também para aquelas mães que não entendem muito bem o que é essa alergia, quais são os sintomas, como que é feito o diagnóstico, está aí um pouco perdida nesse assunto, mas quer se atualizar um pouco mais para entender se esse é o cenário do seu filho. É para as mães que amamentam ou que usam fórmula, mas que receberam a recomendação ali de fazer a dieta, mas ainda está meio com o pé atrás de, será que meu filho é mesmo a PLV? Ainda não se convenceu muito bem, sabe? É também para aquelas mães que tiveram o diagnóstico fechado pelos médicos somente baseado em exames, não teve nenhuma análise clínica, foi somente os exames que determinaram a alergia do seu filho. É também para aquelas mães que de repente tem aquele negócio em cima do muro, nem fecha o diagnóstico, nem fala que não é a PLV, fica aquela coisa, sigo a dieta, não sigo a dieta, não sei muito bem o que está acontecendo com meu filho, fica naquela situação, naquele limbo, tá? É para as mães também que receberam a recomendação de suspender a amamentação por conta da alergia. Spoiler, não faça isso, não faça isso. É também para aquelas mães que receberam aquela recomendação de retirar vários alergênicos de uma só vez, sem ter muito teste, sem ter muita prova, somente baseada em exames, tá? Então, são para essas mães. Para quem não é esse vídeo aqui provavelmente não vai fazer muito sentido se você já conhece sobre a PLV, se o seu filho já tem o diagnóstico fechado, se você já faz a dieta PLV corretamente, se o seu filho já tem os sintomas estabilizados e já é acompanhado aí por bons médicos e nutricionistas. Bom, vamos lá, o que acontece com o diagnóstico da PLV? Um grande ponto aqui é que o diagnóstico da PLV é um diagnóstico clínico, ele não é feito baseado em exames. Tem exames até que podem ajudar e tal, mas não é baseado em exame, é clínico. E o seu bebê não fala. Ele não fala, ele não consegue chegar na consulta e falar, doutor, tô com dor de barriga, doutor, tô com diarreia, doutor, tô com refluxo oculto. Não consegue falar essas coisas. Quem vai falar isso pro médico, quem que é? É a mãe. É a mãe que está lá 24 horas com o filho, que sabe a diferença de um chorinho diferente, mesmo sendo mãe de primeira viagem. É você que vai saber quais são os sintomas do seu filho e o que está acontecendo. Até para ajudar esse médico a conseguir ver se é a PLV ou não. Você concorda que é muito mais difícil fechar um diagnóstico quando você vê uma criança ali por meia hora, por uma hora, do que quando você vê essa criança 24 horas por dia, dorme e respira com essa criança? Pois é, essa que é a grande questão com o diagnóstico APLV. É um diagnóstico em conjunto, não é feito só pela mãe, obviamente, a mãe não faz o diagnóstico, mas não é somente o médico que faz, o médico precisa de insumos, de informações importantes para entender se esse é o cenário do filho ou não. E é aí que entra o método MODA, é aí que entra você, mãe, com essas informações. Você quer ver só? Olha aqui, a doutora Miriam, ela é cirurgiã pediátrica, ou seja, cuida de crianças, de bebês. E ela chegou à conclusão de que a filha dela tem realmente alergia a ovo e ao leite. E ela estava ali em negação, não achava que era, até ela começar a fazer os testes e perceber que sim, a filha dela era alérgica. Olha essa outra mãe aqui. Com essas informações, ela
pôde perceber que a médica estava sendo precipitada no diagnóstico, que na realidade eram só cólicas, gases ali naturais dos primeiros meses de vida e que o filho não tinha PLV. Essa outra aqui conseguiu fechar o diagnóstico que tem a PLV, que tem alergia à proteína do leite de vaca, com essas informações. E essa outra conseguiu matar todas as dúvidas que precisava, ele já sabe exatamente o que levar e o que perguntar aos médicos. Gente, isso daí faz com que a consulta seja muito mais rica. Esse outro também pôde perceber que o filho não tem a PLV. Conversando com o médico, perceberam e fecharam esse diagnóstico de que não era PLV. Muitos sintomas da PLV são parecidos com outras doenças ou até sintomas normais ali de um bebê recém-nascido. É preciso saber distinguir essas coisas. E é somente a mãe, com essas informações da criança, com o médico, que vai conseguir fazer esse trabalho, que vai conseguir ter certeza ali do que está acontecendo. Incrível, né? Você concorda comigo que é muito mais fácil você entender o que está acontecendo com o seu filho a partir do momento que você tem o diagnóstico ou que é descartado esse diagnóstico? Você consegue saber que rumo seguir. Beleza, ele tem alergia, então o que que eu faço? Qual que é o processo? Qual que é o plano de ação? O que que eu tenho que fazer para melhorar os sintomas dele? Fica muito mais fácil. Pois é, eu sou a Renata, mãe do Rafa. O Rafa, ele teve a PLV por cerca de 2 anos. Fizemos aí nós dois a dieta por um bom tempo e hoje ele já não tem mais a PLV. A gente sabe que essa fase aí pode ser puxada, né? Pode ser um pouquinho complicada, mas passa, gente, passa também, tá? E o que que acontece? Contar um pouquinho aí da história dele, ele demorou para ser diagnosticado. Eu desconfiava já de APLV desde das primeiras semanas ali de vida dele, eu já suspeitava de APLV, porque ele não ganhava peso. Ele não ganhava de jeito nenhum. Ele tinha vários outros sintomas também, não era só esse sintoma, tá? Importante dizer. Mas tinha consulta que ele perdia peso, tinha consulta que ele não ganhava peso, e a curva dele fazendo assim, ó. Pois é. E a consultora de amamentação falava um monte de besteira, que hoje eu sei que é besteira, na época, né? A gente não sabe muito bem. Falou para mim, não, tem que esperar, dá de 3 em 3 horas a amamentação, mesmo que ele queira mamar antes, não dê, deixa o peta. Gente do céu, eu paguei para uma consultora de amamentação para isso. Pois é, olha só, né? E aí a gente vai descobrindo que não é bem assim. Então, voltei a amamentar normalmente. Claro, não ia deixar meu filho chorando. Enfim, entendi que aquele não era o caminho. Pegamos outra consultora de amamentação. Ela viu que estava tudo certo com a amamentação. Não era problema de freio, não era problema de sucção, de posição, de força para mamar. Não era nada disso. Estava tudo ótimo. Eu tinha leite, estava tudo certo. Mesmo que a família falasse que o seu leite era fraco, ou que o seu leite não presta, ou que o seu leite está fazendo ruim para o seu bebê, mesmo contra tudo isso daí, a consultora de amamentação falou: olha, tá tudo certo, não tem problema nenhum na amamentação. E a pediatra não entendia muito bem o porquê que ele não ganhava peso, então. Ele está exclusivamente no peito? Vamos dar fórmula. Pois é, caí no conto da fórmula. Comecei a dar fórmula, mesmo contra a minha vontade, mesmo eu tendo muito leite, começou a dar confusão de bico, confusão de fluxo. Ele quase desmamou. Com 3 meses de vida, ele quase desmamou. E mesmo dando fórmula, não adiantava. Mesmo dando fórmula, ele não estava ganhando peso. E aí, eu estudando, eu insistindo, eu levando informação, a gente, só depois de muito tempo, assim, depois de muita informação que eu consegui levar, que aí sim foi levantada a suspeita de, ó, talvez ele tenha PLV. Vamos ver, né? E eu lembro, assim, cada consulta que a gente ia pesar, eu estava pesando o Rafa de 2 em 2 dias na pediatra. Imagina, um recém-nascido perdendo peso loucamente, pô, é super crítico, né? Ele estava com risco de desnutrição ali. Então, eu estava indo de 2 em 2 dias na pediatra para ver se ganhava peso, ver se não ganhava, o que estava acontecendo. E eu lembro, eu saía da consulta assim, chorando. Eu falava, não é possível, gente, eu tô amamentando esse moleque a cada 1 hora, eu não durmo, eu tô 24 horas aqui com ele, amamento os 2 peitos, e fazia o shake, né? Fazia compressão, nossa, fazia tudo que tinha que fazer nos peitos e nada.
Saía um monte de leite, mas mesmo assim o neném não engordava. E aí veio essa suspeita. Para mim, obviamente, foi um alívio no começo. Falei, bom, pelo menos a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo. Mas bateu um desespero também, né? Do tipo, pô, como assim? A gente vai ter que fazer a dieta agora, então a gente nova, né? Eu vou ter que fazer a dieta, então, por 6 semanas, para ver se talvez é isso que o meu filho tem. Não faz sentido nenhum, né? A gente está aqui século XXI. Como é que não tem um exame, um nada que fale para mim o que acontece com o meu filho, que doença que ele tem, se ele tem alergia ou não? E a questão é que não tem exame, né? Tem até alguns exames que podem ajudar, apoiar e tal, mas é diagnóstico clínico, você tem que fazer a dieta, ponto. E aí eu lembro que, bom, eu cheguei em casa, no misto de alívio e desespero, pedi uma pizza de 4 queijos. Quem nunca, né, gente? Pedi uma pizza, fui me despedir. Amava queijo, amava queijo. Hoje eu já quase não consumo mais, é engraçado, o paladar muda, viu? Isso aí é outra história. Mas aí a pizza pedi, comi, e aquela noite foi um Deus para capar, né? Ninguém dormiu, uma choradeira, uma loucura. Aí eu falei, é, acho que realmente deu ruim. E aí comecei a dieta PLV, obviamente certinha, né? Sem comer nada que não podia e tudo mais. E fui descobrindo novos sabores, enfim. E daí ele começou sim a ganhar peso. E eu comecei a conseguir ir tirando a fórmula aos poucos e ficar somente com o meu leite, complementando com o meu leite. Gente, cada grama que ele ganhava era uma vitória, assim, você não tem noção. Eu saía do consultório com um sorriso desse tamanho. Eu falava, meu Deus, vale a pena todo e qualquer esforço pelo meu filho. Porque é isso, a gente só quer ver eles bem. Essa que é a grande questão, a gente só quer ver eles bem. Bom, e aí, baseado nessa história toda, em tudo isso que eu passei, que eu criei o método Moda. O método Moda é justamente para você não passar todo esse perrengue que eu passei. É para o diagnóstico ser muito mais rápido, muito mais assertivo, você já saber que tipo de sintoma que o seu filho tem ou não, e o que está acontecendo com ele, para já levar a informação logo para o médico. Para você não ficar passando aí vários meses se arrastando até chegar na possível dúvida se é a PLV ou não. Então, acelerar um pouco esse processo, porque a gente sabe que todo esse processo é desgastante mentalmente para a mãe, fisicamente para o bebê, é ele que está ali sofrendo, né? E a gente sabe que o quanto antes antecipa esse diagnóstico, melhor. Nosso filho fica melhor de saúde, mais rápido, a gente gasta menos tempo, menos dinheiro, ficando ali, indo de um médico para o outro, para lá e para cá, enfim. Então, esse que é o objetivo, tá? O caminho foi sofrido, não vou mentir. Se tivesse alguém para ter segurado a minha mão e me guiado por esse processo, alguém que tivesse passado por tudo isso, com certeza teria sido muito mais leve, muito mais tranquilo, sabe? E aí por isso que eu comecei a estudar muito, a compartilhar essas informações no Instagram, a trocar experiências com outras mães, e cada dia chegava mães novas perguntando sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas dúvidas, dúvidas que muitas vezes os médicos não conseguem responder até pelo tempo de consulta, ou porque quando chega para eles já passou daquela etapa. Então, foi aí que nasceu o método Moda. Mães orientadas ao diagnóstico assertivo, justamente para conseguir ter essas informações de maneira mais rápida, mais assertiva. Eu, durante esse processo, eu aprendi muito mais. Eu aprendi não só sobre alergia, eu aprendi sobre amamentação, eu aprendi sobre resiliência, sobre persistência. Foram quase 2 anos de dieta. Eu aprendi sobre acreditar em si mesmo, sobre culpa. Pois é, aquela história, nasce uma mãe, nasce uma culpa? Não, dá para ser diferente. Eu aprendi muito com meus próprios erros, a como lidar com eles. E, acima de tudo, eu aprendi sobre amor incondicional. Parece que cada pedra que aparecia no caminho, cada dificuldade, eu amava mais e mais o Rafa. Impressionante, impressionante mesmo.
E hoje o Rafa está com 4 anos aí, que nem eu comentei, tolerante a PLV, tudo tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho sobre moda. O que mais você vai ouvir é que, ai, na minha época não tinha nada disso. Ai, a PLV é moda. A PLV é frescura. Ai, você acha? É só tomar coisa sem lactose que tá tudo certo. Nem é tão difícil assim. Não, precisa dar um pouquinho de leite para ele ficar tolerante, para melhorar da alergia. Pois é, são frases bem comuns aí no dia a dia. Bom, vamos começar do básico, né? Separando aqui o que que é APLV de intolerância à lactose. Essa já é a grande confusão que muitas mães e muitos médicos têm feito. Nossa, gente, eu tenho visto cada vez mais as mães chegando no meu Instagram falando: ah, o bebê fez o exame aqui de intolerância à lactose e tal, então ele tem intolerância à lactose. Bom, vamos desmistificar isso daí, tá? A PLV é uma doença, intolerância à lactose é outra doença. Eu sou intolerante à lactose e o meu filho teve a PLV. Primeiro mito. Não é porque eu tenho intolerância à lactose que o meu filho teve a PLV. Existem outras causas, outros motivos para o teu filho ter a PLV, tá? Mas não é por isso. Bom, intolerância à lactose, o que que é? É falta da enzima lactase. A gente não tem uma enzima lactase suficiente, pessoas, né, intolerantes à lactose não produzem a enzima lactase suficiente para quebrar o açúcar é a lactose do leite de vaca, tá? Então a gente ingere o leite de vaca, tem o açúcar lá, só que a gente não tem a enzima suficiente para quebrar todo esse açúcar. E aí dá vários desconfortos, dá gases, enfim, pode dar diarreia, pode dar várias coisas aí, né? Barriga inchada e tal. Então, beleza. E isso daí, geralmente, como que se resolve? Ou você evita o consumo de lácteos, ou você toma a enzima lactase, que aí você não produz essa enzima suficiente, você toma essa enzima e tá tudo bem. Inclusive, você vai ver, assim, em rótulos, no produto de mercado, repara, quando fala lá, ah, queijo sem lactose, quando você vai ler o rótulo, tem leite, tem tudo normal lá no rótulo. Só que aí tem mais a enzima lactase. Não é que eles tiram a lactose. Eles não tiram a lactose do alimento. Eles colocam a enzima lactase, justamente para o corpo conseguir processar isso daí e não ter problemas para quem é intolerante à lactose, tá? E geralmente intolerante à lactose são pessoas mais velhas. Não estou me chamando de velha. Mas são pessoas mais velhas. É muito raro, assim, dar em bebê, dar em criança, tá? Geralmente são adultos, idosos, enfim. E a lactose, é importante você saber que tem no seu leite materno também. Não é só no leite da vaca, o seu leite materno também tem lactose. E aí fala, ai, mas o meu bebê aqui, ele fez o exame de intolerância à lactose, exame genético, deu que ele tem e tal, então é isso, ele não é a PLV, ele é intolerante à lactose. Procura uma segunda opinião, se informa mais, vai em outro médico, porque esse exame não conclui isso. Esse exame não conclui que ele é intolerante. Esse exame, ele pode demonstrar que ele tem uma predisposição a ser intolerante, mas não quer dizer que ele é intolerante hoje. Procura uma segunda opinião médica, vai fazer sentido, tá? A PLV, então, beleza, entendemos o que é a intolerância à lactose, entendemos o que a gente tem que fazer, e uma coisa importante em relação à intolerante à lactose, não é porque ele vai consumir que ele vai morrer, que ele vai ter, né, ele tem certos desconfortos e tal, então é isso que acontece, ele tem uma dificuldade na digestão, é isso que ele tem. A PLV é alergia à proteína, não é o açúcar, é a proteína do leite de vaca, não é ao seu leite, é ao leite de vaca. E aí, o que que acontece com essa proteína? O corpo ele não consegue identificar essa proteína como sendo uma coisa do bem, como sendo uma comida, para ir lá quebrar essa proteína e ingerir, tá? Então ele entende essa proteína como um inimigo, vai lá e ataca essa proteína. E aí, quando ataca essa proteína, geram diversas reações, diversos sintomas no organismo.
E os sintomas podem ser muito parecidos com os sintomas de intolerância à lactose, aí é um dos motivos que vem a confusão, e os sintomas podem ser bem diferentes também. Então, tem gente que fala, se não deu sangue nas fezes, não é a PLV. Não é bem assim. Se não tem placa de alergia, se não fecha glote, né, não é a PLV. Não é bem assim, tá? Por isso que é importante você ter todas as informações necessárias, você entender sobre os sintomas, para você saber o que é relevante levar para o seu médico ou não. Febre, por exemplo, não é um sintoma de APLV. Você vai conversar com o seu médico, óbvio, se o seu neném tiver febre, é super importante você relatar isso e tudo mais, mas assim, geralmente não faz parte do quadro de APLV. Então, você tem que saber que tipo de informação que você leva para o seu médico, até para identificar que tipo de alergia o seu filho tem. Sabia que a PLV são várias doenças em uma só? Pois é. A PLV, ela tem sintomas respiratórios, ela tem sintomas gastrointestinais, ela tem sintomas de pele, ela pode atacar várias partes do sistema. E tem nenéns que têm reações muito mais tranquilas, mas não deixam de ser alérgicos, tá? Um pouquinho faz mal, sim. E tem nenéns que têm reações muito mais graves, muito mais severas, como, por exemplo, ao cheiro, ao toque, tá? Então, isso existe. Essas variações todas no mundo da PLV existem. E é importante você conhecer e entender sobre essas variações todas. Primeiro, para você entender se esse cenário todo faz parte do que você está vivenciando com o seu filho, e segundo, para você entender, bom, qual que é o nível de gravidade que o meu filho está nesse cenário. Até que ponto eu tenho que tomar cuidado com a alergia? Que tipo de restrição eu tenho que ter? Ou que tipo de emergência médica, que tipo de plano de emergência médica eu tenho que ter para o meu filho? Cada tipo de alergia vai ter um plano aí médico emergencial que o médico que tem que passar, tá? Então, é super importante você ter essas distinções e essas informações por conta disso. E aí vem uma informação super relevante. Muita gente começa a dieta PLV comendo coisas sem lactose. Só que não vai adiantar. Você ingerir alguma coisa sem lactose ou com lactose, tanto faz para a PLV, vai reagir igual. Porque o problema é a proteína. A proteína continua lá. Então, na realidade, você tem que tirar lácteos, você tem que tirar leite, derivados, em alguns casos tem que tirar traços, enfim, tudo isso quem tem que orientar vocês é o médico, qual que é o nível de dieta que você tem que ter, qual que é o nível de restrição que você tem que ter. A gente sempre faz o mínimo de restrição possível, tá? Então, a gente tenta excluir o mínimo possível da dieta, justamente porque, olha só, e aqui tem uma coisa para você tomar muito cuidado, tá? Tem mães que saem olhando informações e saem tirando tudo sozinha. Sai fazendo a dieta, a PLV sozinha, tirando todos os alergênicos e tal. Só que você pode causar uma alergia fazendo isso. Tem que tomar muito cuidado, tá? Vamos lá, falando um pouquinho sobre exames agora. Muita gente fala, mas o exame lá do meu filho de sangue deu positivo, então meu filho tem a PLV. Não necessariamente. E a análise clínica, como que tá? E os sintomas, como que estão? Do meu filho lá não deu sangue nas fezes, então ele não tem a PLV. Não é bem assim. Ele pode ter outros sintomas. Só sangue nas fezes não é determinante. E a falta de sangue nas fezes não quer dizer que o seu filho não é a PLV. O Rafa mesmo, ele teve raríssimas vezes sangue nas fezes. E mesmo assim foi fechado o diagnóstico, ele tinha outros sintomas. Meu bebê tem muita cólica. Cólica é normal no recém-nascido. Até que ponto é normal? Que mais que ele está sentindo? Você entende? Muita coisa, assim, pode ser normal da idade da criança e muita coisa pode ser da PLV. Perder peso pode ser o normal pós-maternidade, quando sai da maternidade. Pode ser problema na amamentação, pode ser da PLV também. Então, assim, tem muitas
muitos sintomas que podem aparecer com diversos motivos, não necessariamente é a PLV, mas não necessariamente dá para descartar a PLV também, tá? Então, para montar esse quebra-cabeça aí, é você com o médico que vai conseguir, que vai dar certo. Bom, quem não usa o método MODA, que é o Mães Orientadas ao Diagnóstico Assertivo, o que que acontece? Elas cometem os erros abaixo. Elas começam a fazer exames muito caros, muito invasivos, geralmente exames de sangue, um monte de coisa super complicada, sabe, para neném pequenininho, dá dó, né? E muitas vezes é por falta de informação, da gente não conseguir mostrar para o médico tudo o que está acontecendo. Outras vezes é por conta do médico não ser especialista em alergia, o médico não ter este conhecimento aprofundado em alergia. Não existe uma especialidade, né? Alergia, não existe. Mas tem médicos que conhecem muito mais de alergia, que têm essa experiência, e médicos que não têm essa experiência. E aí, minha filha, para a gente distinguir um de outro, a gente precisa ter informação. A gente precisa estar munida de informação para a gente saber fazer as perguntas para os médicos para identificar. Esse daqui acho que não conhece tanto de alergia, deixa eu pegar uma segunda opinião. Ah, esse daqui tá me levando para o caminho certo, esse daqui tá bacana, vamos seguir, tá? Então, quem não segue o método MODA acaba tendo essa questão de muitos exames, acaba indo em muito médico, que geralmente é furada, faz a dieta sem saber se tá certa a dieta, se não tá, se é para fazer, se não é, nem toda mãe tem que fazer a dieta. Não entende os sintomas da PLV, faz o exame da lactose, que é o que eu acabei de falar, fica neurótica com os sintomas, qualquer coisa acha que é sintoma. Gente, eu sei, é de enlouquecer, mas não dá para entrar nessa neura, sabe? A gente tendo informação, a gente não entra nessa neura de ficar enlouquecida com todo e qualquer sintoma, achando que tudo é da alergia, nem tudo é da alergia. Acaba cedendo a fórmula por pressão da família, pressão dos médicos, do vizinho, do papagaio, do periquito, enfim, mesmo querendo amamentar, tem mães que não querem amamentar e ok também, tá? É uma decisão sua, mas tem muitas mães que acabam cedendo por outras pessoas, por outras questões, né? Restringe um monte de alimento de uma vez só, e aí acaba numa dieta super rigorosa, a mãe fica super fraca, enfim, um Deus nos acuda, né? Nunca fecha o diagnóstico, fica naquele lenga-lenga de nunca sabe se é, se não é. Pô, tem mãe que tá aí há um ano nessa história. Ah, não sei ainda se meu filho é PLV. Como você não sabe ainda, gente? Tem que fechar o diagnóstico, ou fecha ou descarta. Precisa de um dos dois caminhos, sabe? Enfim, e aí não sabe se aquele médico é um bom profissional ou não, porque não sabe nem o que perguntar para ele, tá? Então, geralmente é isso daí que acontece com as mães que não seguem o método MODA. Agora, para as mães que seguem o método MODA, elas sabem que não adianta contar só com o pediatra, ela precisa ter pessoas, médicos que cuidem de alergia junto com ela. E ela vai saber que tipo de especialidade médica ela vai ter que ir de acordo com os sintomas que o filho tem. Ela sabe que ela precisa de uma nutricionista, que uma nutricionista vai fazer toda a diferença na jornada dela, de suplementação, de tudo, tá? Ela sabe diferenciar os sintomas de alergia de outros sintomas. O que é virose? O que é dente? O que é alergia? Porque é aquele caos, né? O que é salto? Cada hora é uma novidade aí nos nenéns. Quando você acha que está dominando aquela fase, pá, vem outra fase do neném, você fala, Jesus, e agora? Então, ela sabe diferenciar tudo isso, tá? Sabe realmente quando que é necessário um exame, o quanto que aquele exame vai ajudar no diagnóstico, o quanto que aquele exame vai atrapalhar no diagnóstico, o que que quer dizer aquele exame. Quem vai ler os exames, quem vai pedir os exames, obviamente, é sempre o médico, é o médico que tem essa capacidade. Mas é importante a gente entender em que cenários que fazem sentido esse tipo de exame, sabe? Para a gente até ver se o médico ele tem esse conhecimento de alergia que a gente estava falando. Então, as mães que praticam o método MODA, que conhecem o médico MODA, elas têm esse conhecimento. E saber realmente quando que faz sentido você tirar outros alimentos ou não, né? Não cair aí em qualquer papo de qualquer um e sair cortando todos os alergênicos da sua dieta. Não, tira tudo, tira nuts, tira leite, tira ovo, tira glúten, porque ou se não, tira tudo e dá fórmula. Só fórmula resolve. Não, não. Mães que estão no método MODA não passam por isso. É mais tranquilo, te garanto.
Bom, é assim que o método Moda trabalha, tá? Te dando toda a informação necessária para que você consiga fechar esse diagnóstico de maneira mais rápida, mais assertiva, junto com o médico, sabendo que tipo de médicos que você tem que ir, que você tem que procurar levar o seu filho e que tipo de informações que você precisa levar junto com o seu filho, claro. Bebê não fala, lembra? O método Moda é dividido em algumas etapas, alguns estágios. O primeiro estágio é o estágio de consciência da PLV, para você conseguir entender o que realmente é a PLV, como que ela acontece, da onde que ela surge, esse negócio de super diagnóstico, né, que todo mundo é a PLV agora, o porquê que está acontecendo isso, se realmente é ou se não é. Aí vem o segundo estágio, que é a libertação da culpa. Você entender o porquê que o seu filho tem a PLV. E aí você vai conseguir se libertar dessa culpa, porque muitas mães carregam essa culpa falando: ai meu Deus, meu filho tem a PLV porque eu isso ou eu aquilo. Se liberta dessa culpa. E você vai entender como que você vai conseguir se libertar dessa culpa, tá? Tá tudo bem. A terceira etapa, o terceiro estágio é as rotas da alergia, que tipos de alergia que a PLV tem e como que funciona cada uma delas, quais são os sintomas de cada uma delas, as diferenças, os planos de ação, enfim, como que cada uma funciona. Aí vem o estágio 4, que é a parte de detetive dos sintomas, para você realmente saber como anotar esses sintomas, você ter um relatório decente para você mandar essas informações para os médicos de uma maneira que faça sentido e que eles consigam consumir essa informação e apoiar na consulta de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil, tá? Estágio 5, então, conexão com diagnóstico. Então, beleza, aqui é o momento em que você, junto com o médico, já tendo essas informações, já tendo tudo isso daí levantado, armazenado, tal, você vai conseguir levar para o médico e vai conseguir fechar esse diagnóstico junto com ele. E o estágio 6, o empoderamento. Empoderamento da maternidade, a PLV. Porque, olha, é só quando você realmente assume as rédeas da sua maternidade que a coisa anda para frente. Eu demorei para aprender isso, aprendi a duras penas, quase me custou a amamentação, mas hoje em dia, né, deu tudo certo, consegui assumir ali as rédeas, consegui entender que se não fosse eu para lutar pela saúde do meu filho, não ia ser ninguém. Vamos lá, se você quer se aprofundar um pouco mais sobre tudo isso que a gente já falou, né? Já dei aí alguns spoilers, já passei bastante conteúdo aqui, mas se você quer se aprofundar muito mais em tudo isso, se você quer avançar em todos esses estágios que a gente falou, a hora é agora, gente. Tem um aulão que tem 3 horas de conteúdo gravado com legenda, justamente para você assistir no mudo de madrugada lá enquanto está amamentando. Ou quando o nenenzinho está dormindo ali do lado, tal, não precisa nem do fone, fica mais tranquilo. Eu sei que não tem tempo, eu sei que, né, a hora ali é escassa e ficar ouvindo áudio ali pode ser complicado, então é tudo legendado, tá? Tem acesso a dúvidas também, para você conseguir tirar dúvidas. Você vai ter acesso a esse aulão e você também tem reembolso de 7 dias, você tem garantia de 7 dias. Entrou lá, assistiu, viu, eu acho que não é bem isso, acho que isso não me ajudou muito bem, tudo bem, é só pedir um reembolso direto pela Hotmart, reembolso integral direto pela Hotmart, então tá tranquilo, tá? É risco zero, gente, risco zero. É só entrar, assistir, você consegue assistir hoje mesmo esse material e hoje mesmo você consegue já identificar algumas coisas que têm acontecido com o seu filho, até para guiar e eliminar um pouco essas dúvidas, sabe? Que está na sua cabeça. Não é? Isso aqui é normal, não é normal? Será que isso aqui é a PLV? Será que não é? Enfim. Então, começar a eliminar um pouco dessas dúvidas aí da sua cabeça para você entender um pouco mais desse universo da alergia. Esse é o momento, gente. Esse é o momento. Vem comigo, se você quer entender de uma vez por todas e fechar esse diagnóstico através do método APLV é moda, só clicar no link abaixo. Vem, te espero lá. A saúde do seu filho não pode esperar.